começar? Então, eu acho que a gente pode dar uma... Jorge é muito conhecido, né? Doutor Jorge de Paula da Costa Ávila, mas eu acho que não custa nada a gente fazer uma retrospectiva do currículo, né? Do professor Jorge. Né? Ele é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em administração pela Universidade também Federal do Rio de Janeiro, doutorado em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente pró-reitor de Extensão e Cultura da Unirio, é professora adjunta e ministra cursos do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas, foi diretor sênior da Qualcomm Technology License para a América Latina por 2 anos, foi presidente e pró-reitor de pós-graduação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial por 7 anos, e antes tinha sido vice-presidente por 2 anos. Foi diretor da FINEP, da CODIM, membro do Conselho Deliberativo do CNPq, do Conselho Superior da CAPES, é presidente do Conselho de Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, conselheiro do SEBRAE, etc., etc., etc. Temos a Petrobras, ou seja, que a gente aproveite muito o que o Jorge fala. Eu sou fã de carteirinha, fui para o NPI, né, fiz o concurso para especialista sênior por incentivo do Jorge, no qual agradeço muito. Eu acho que sempre ouvir o Jorge é um aprendizado enorme. Obrigada, Jorge. Adelaide, muito obrigado a você. Queria primeiro registrar minha satisfação, alegria de poder estar junto com a OMP, a BPI, o INPI, nesse curso de verão. Eu estou um pouquinho rouco, mas eu acho que vai dar para me entender, apesar da rouquidão. Esse tema da mudança climática em si é um tema muito instigante, né? É uma preocupação do mundo inteiro. Assim, a gente vive, né, de maneira sempre precária, né? A sobrevivência não é uma coisa fácil. Os seres humanos habitam esse planeta há relativamente pouco tempo, e para conseguirem viver e prosperar nessa situação, eles tiveram que fazer muita transformação, né? A gente mudou muito a cara do planeta, e essa mudança, do nosso ponto de vista, foi para melhor, né? A tecnologia veio para permitir que a população humana crescesse, que a gente vivesse melhor, que a gente tivesse mais alegria, que a gente tivesse mais facilidade, corresse menos perigo na vida. Mas nada é de graça, né? Então, a gente, de alguma maneira, nessa construção, alguma coisa a gente perdeu, né? E a gente perdeu um pouco, ou talvez muito, né, da capacidade de recompor o meio ambiente, que é o que nos garante viver aqui. Então, como todo mundo sabe, já há muitos anos, né, houve primeiro uma reunião grande em Roma, depois houve a Rio 92, que foi um espetáculo, né, assim, onde se pôde discutir isso, e eu acho que foi quando o mundo, pelo menos aqui no Brasil, não tem nenhuma dúvida, né, foi quando a gente ouviu pela primeira vez a discussão sobre a questão climática e pôde entender a sua complexidade e a sua importância. E o que saltou aos olhos desde o primeiro momento foi que, embora o clima e as questões ambientais, de uma maneira geral, tivessem sendo afetadas pela tecnologia, a gente não tinha outro caminho para buscar resolver esse problema que não fosse também pela tecnologia. Não adianta sonhar com um passado idílico, né, em que a gente podia viver sem tecnologia. É engraçado que nesse debate, o debate ambiental, ele é sempre muito vulnerável, muito suscetível à discussão ideológica. Há correntes no debate, né? E há correntes que são mais voltadas mesmo para a diminuição da produção, para a diminuição do consumo, diminuição de tudo, e para um certo retorno. Eu, pessoalmente, acho isso pouco crível. A população é muito grande. Os seres humanos, em sua maioria, são pobres. Então, a gente não vai conseguir diminuir, e nem deve, eu acho, a produção. Porque tem seres humanos que estão vivendo ainda muito precariamente, que comem menos do que precisariam,
que consomem menos energia elétrica do que poderiam ou deveriam para poder viver confortavelmente. Há populações no Brasil que até hoje estão dependentes de geradores que só são ligados de noite para ter energia elétrica, e com isso não podem conservar alimentos, e com isso desperdiçam muitos alimentos e também consomem alimentos deteriorados e ficam doentes, ficam vulneráveis. Então, assim, você pretender resolver a questão ambiental pela via da redução do consumo, por uma certa maneira, por uma volta ao passado, onde a gente dependia menos das máquinas, menos de energia, menos de tecnologia, me parece um sonho ideológico impossível. Ou seja, a gente tem a obrigação de levar o conforto, que eu sei que as pessoas que estão assistindo isso têm, para o maior número possível de pessoas. E isso não vai ser possível diminuindo a tecnologia, diminuindo a velocidade com que a tecnologia avança, diminuindo a nossa capacidade de produzir cada vez mais e melhor. O que a gente precisa fazer é aprender a produzir cada vez mais e melhor, sem produzir dano ao meio ambiente, ou com o menor dano possível ao meio ambiente. E aonde que a propriedade intelectual entra nisso? Ela entra, primeiro, da mesma maneira que ela entra em qualquer campo tecnológico, né? Assim, o campo das tecnologias limpas, o campo das tecnologias remediadoras do dano ambiental é um campo tecnológico como outro qualquer. Ou seja, a gente hoje tem um entendimento dessas questões como um campo de tecnologia semelhante aos demais. E, como em todo campo tecnológico, a inovação se acelera, e a gente quer que ela se acelere, porque a gente quer remediar essa questão climática, remediar a mudança climática com a maior rapidez possível. Né? Assim, a agenda das Nações Unidas, a agenda dos países, a agenda da União Europeia, a agenda do mundo inteiro para esse tema é uma agenda de prazos curtos. Porque as pessoas temem que, se isso não acontecer com rapidez, a mudança climática possa ter consequências muito graves. Então, a propriedade intelectual, ela sempre foi uma ferramenta, mesmo quando a gente não sabia explicar muito bem por quê, aceleradora da inovação. Hoje, a gente sabe por quê, e sabe explicar bastante bem, né? Ela é aceleradora da inovação, porque toda inovação é um processo colaborativo. Toda inovação sempre foi inovação aberta. Né? Toda inovação importante sempre precisou contar com a contribuição de um número grande de atores com capacidades diferentes. Se a gente vai construir uma coisa física, juntos, a gente sabe dividir. Se eu precisar da professora Adelaide para construir comigo uma casa num terreno, cada um vai comprar metade do terreno, cada um vai pagar metade do material de construção, cada um vai pagar metade da mão de obra. A gente sabe dividir. Quem pagar 40% fica com 40%, quem pagar 60% fica com 60%, quem trabalhar fica com um pouco mais. A gente sabe dividir. A casa é um bem físico, né? A gente tem que saber fazer isso também com bens intangíveis, com bens intelectuais. E a gente sabe. Ou seja, o mundo aprendeu, né, a construir a propriedade intelectual de uma maneira que a gente consiga delimitar a contribuição de cada um para que isso possa depois ser valorado. E isso permite que as pessoas colaborem mais. Facilita a colaboração, porque as pessoas sabem que elas vão trabalhar, que elas vão alocar o tempo delas, que elas vão alocar os recursos delas e que elas vão ser compensadas no final de maneira justa, pelo esforço, pelo investimento, pelo tempo. Né? Então, a delimitação adequada da propriedade intelectual é muito importante para que isso possa acontecer. No entanto, aqui vale a pena a gente voltar para a questão de que também a propriedade intelectual, às vezes, é alvo de uma discussão muito ideológica. Pelo fato de que a propriedade intelectual permite remunerar o esforço criativo, permite remunerar o esforço tecnológico, permite remunerar os ganhos de conhecimento que a gente obtém quando tenta desenvolver uma tecnologia nova, um produto novo, uma nova maneira de processar as coisas, às vezes ela é acusada de rentismo, ou seja, de, em vez de acelerar, refrear a inovação, porque impõe custos para quem vai usar a inovação.
E aí eu digo que isso é um posicionamento, em geral, ideológico e pouco ancorado na realidade, porque a propriedade intelectual não impõe custos. O desenvolvimento tecnológico tem custos. É preciso fazer investimento. Alguém tem que pagar. Então, o que impõe custos é a própria natureza humana. Né? Deus disse para a gente: vais ganhar o pão de cada dia com o suor do próprio rosto. Não tem almoço grátis, tá certo? Então, se eu quero desenvolver uma tecnologia limpa, se eu quero desenvolver uma nova fonte de energia, se eu quero emitir menos carbono no processo industrial, eu vou ter que suar o paletó. Alguém vai ter que trabalhar para isso. As pessoas vão ter que estudar, as pessoas vão ter que se dedicar a isso e encontrar uma solução. Eu estudei engenharia e gosto muito de ter estudado engenharia. E eu gosto muito do conceito de engenharia, que da primeira vez que eu ouvi, eu achei que era uma piada. Eu tinha um curso chamado Introdução à Engenharia, não sei se esse curso ainda existe, Adelaide. Sim. No curso de Introdução à Engenharia, o professor falava que a engenharia não era um campo técnico específico. A engenharia é a arte de resolver problemas, qualquer problema que seja. Dá um problema, o engenheiro vai lá se debruçar naquilo e vai tentar encontrar uma solução. E aí ele dava uns exemplos malucos, às vezes. Né? Assim, tipo, por exemplo, tem um muro de 10 metros de altura, eu quero jogar uma dúzia de ovos do outro lado sem que os ovos quebrem. Engenheiros bolem um jeito, entendeu? E, tirando a brincadeira, um problema como eu hoje, para produzir aço, emito X toneladas de carbono, por uma certa quantidade de aço, um problema concreto é como é que eu reduzo em 10% a emissão de carbono ao produzir aço. Então, problemas dessa ordem são problemas de engenharia, como outros quaisquer, são problemas que requerem um engenho humano, nesse sentido amplo, que não faz engenharia. Quem pratica engenharia não são só os chamados engenheiros, os biólogos praticam engenharia, os químicos, os físicos, tá certo? Estão buscando resolver problemas práticos. Né? A diferença, talvez, da engenharia para a ciência, da tecnologia para a ciência, é a questão prática. Né? Enquanto a ciência busca entender as questões conceituais e teóricas, a engenharia e a tecnologia tentam encontrar soluções para problemas práticos. Hoje em dia, mas nem sempre foi assim, aplicando muita ciência. Né? Eu nem sei se isso continua assim, eu lembro que alguns colegas meus fizeram engenharia naval, havia certas técnicas da engenharia naval que as pessoas não sabiam explicar fisicamente. Eram heurísticas, sabia que funcionava. Por que funcionava? Ninguém sabia explicar. Passados 40 anos, eu não devia ter dito isso, né? Mas passados 40 anos, eu acredito que talvez já saibam. Muita coisa você deve ter aprendido, né? No campo da náutica, no campo da construção de navios. Mas o fato é que, às vezes, a técnica até vai na frente da ciência. E depois a gente usa a ciência para tentar explicar por que aquilo está acontecendo. Mas vai ela na frente, vai ela atrás, ela consome recursos. Ela consome muito tempo. Os problemas, em geral, não são fáceis. Né? Se fossem fáceis, já estavam resolvidos. Né? Mas eles têm solução, em geral. Né? Há alguém que diz, né? Toda vez que alguém anuncia o problema, esse problema já tem solução. Ele só tem que descobrir qual é. Agora, descobrir qual é pode tomar muito tempo. Né? E pode ser muito caro. Né? Quando a gente pensa, eu trabalhei por 2 anos na Qualcomm, como a Adelaide comentou, né? E a Qualcomm participa desses esquemas de inovação aberta muito organizados de desenvolvimento de tecnologias para os padrões de telefonia celular. Na época que eu estava lá, estava se desenvolvendo o 5G e começando o 6G. Né? É muita gente trabalhando. E há uma competição, de uma certa maneira. Né? Ou seja, as pessoas estão tentando desenvolver as melhores soluções para certos problemas. Né? O desafio com o 5G, por exemplo, era você ser capaz de fazer uma conexão que fosse segura e rápida o suficiente para permitir missão crítica, permitir cirurgias à distância, controlar veículos autônomos à distância. E isso foi conseguido. Eu não sei quais são os objetivos específicos que se persegue agora com a 6ª geração. Né? No campo da mudança climática é a mesma coisa.
né? Ou seja, se a gente for estabelecendo metas audaciosas, a gente vai conseguir encontrar solução, e isso vai ser necessariamente colaborativo. Então, eu acho que a gente precisa entender, de uma vez por todas, que a propriedade intelectual não introduz custo. A propriedade intelectual delimita o que cada um alcançou e permite a mensuração do valor do que foi alcançado, de maneira a tornar compensador que as pessoas invistam para buscar a solução. O prêmio que se paga hoje para certas coisas é muito grande e é justo. Muita gente trabalha, por exemplo, esse problema que eu falei quase que levianamente, né, diminuir a emissão de carbono na produção de aço, isso é um problema de $1 bilhão, tá certo? Porque é tanta poluição que isso gera no mundo, tá certo? Ou se a gente puder substituir a matriz energética, puder fazer outra maneira, de outra maneira, os autofornos, sei lá, tem um monte de maneiras de você criar soluções, caminhos para encontrar soluções para uma emissão menor. Agora, tudo dá muito trabalho, e vai ser muita gente, e nem todo mundo vai conseguir rentabilizar o seu esforço, né? Essa palavra rentabilizar é uma palavra que ficou mais fácil de entender, né, depois que as pessoas começaram a tentar monetizar seus conteúdos na internet, né? Que é isso, né? Você gravou, por exemplo, um videozinho para a internet, não quer dizer que você vai conseguir monetizar nenhum tostão. Então, você gastou dinheiro, gastou tempo, tentou, mas ninguém gostou, ninguém assistiu, você não ganhou nada. E com quem desenvolve tecnologia está mais ou menos no mesmo caminho, no mesmo tipo de risco, né? Se você desenvolve novas soluções, alguém pode aparecer com uma muito melhor do que a sua, e a sua você gastou um monte de dinheiro, um monte de tempo, e não teve aplicação, você investiu e perdeu isso. Por isso que a inovação uma atividade de risco. Porque a gente não sabe como começa, mas não sabe como é que acaba. Não sabe se vai dar certo, não sabe se a solução vai ser melhor, né? No Brasil, a gente, e acho que a própria criação da Academia da Propriedade Intelectual, ela as mudanças que a gente buscou fazer no NPI, desde a época que eu estava lá, a criação da academia, se voltaram muito para se entender com mais profundidade no Brasil a contribuição que a propriedade intelectual dá para os processos de inovação. Porque a percepção que as pessoas tinham era essa percepção mais negativa, de que, na verdade, a propriedade intelectual mais gerava benefício para os rentistas do que acelerava verdadeiramente o processo de inovação. E isso não é verdade. Eu acho que assim, o fato de, no Brasil, a gente ter uma história de industrialização tardia, com um regime protecionista de substituição de importações, fez com que a nossa indústria crescesse importando pacotes tecnológicos desenvolvidos normalmente um pouco defasados, para que fossem mais baratos, né? Como você tinha um mercado protegido, você não precisava produzir com a última tecnologia. E isso gerou uma cultura onde a propriedade intelectual foi percebida como custo, porque a indústria brasileira não inovou, não desenvolveu ela mesma naquele momento capacidade inovativa, e toda a tecnologia que ela empregava, ela tinha que importar. Agora, isso é uma decisão que pode ser legítima. Nenhum país é obrigado a desenvolver toda a tecnologia que vai consumir. A gente não tem que ser protecionista nem no campo da tecnologia. Se um país decide que não vai fabricar chips, por exemplo, como nos Estados Unidos, mais ou menos, se fez, né? Você faz o desenho do chip, mas fabrica o chip na Ásia. Você sabe que você vai importar chip. E vai ser um custo, vou ter que importar o chip. Mas é uma escolha. Então, eu posso querer desenvolver tecnologia num certo campo, ou posso querer importar tecnologia e vou ter que pagar. Ué. É uma decisão dessa ordem, é igualzinha às outras. O que talvez se possa dizer é que a competição é um pouco desequilibrada, porque a nossa indústria veio depois e não desenvolveu os skills necessários para inovar. Então, ela fica um pouco aprisionada nesse ciclo de aquisição de tecnologia de terceiros. Com relação a isso, eu acho que há muito que se pode fazer.
Mas esse muito que se pode fazer não é fragilizar o sistema de propriedade intelectual. É melhorar o sistema de educação, é melhorar o sistema de capacitação industrial, é criar skills inovadores na indústria nacional. Não há outra saída. Se você deseja deixar de pagar royalties, deixar de pagar uma conta de propriedade intelectual alta, você tem que ser capaz de desenvolver tecnologia. Assim, há países onde essa conta é positiva, eles muito mais vendem tecnologia do que compram. Há países onde isso é equilibrado. E há países onde essa conta é deficitária. E isso é natural. Ou seja, também no mercado de bananas acontece a mesma coisa. Também no mercado de aço. Se isso vai produzir uma situação de pobreza a longo prazo, porque eu estou dependendo sempre de tecnologia, que é um ativo caro, então eu posso, por política pública, decidir fomentar que a inovação se acelere no Brasil. Eu acho que o campo da mudança climática, por exemplo, é um campo onde o Brasil tem total condição de tentar, pelo menos tentar com força, ser líder em energias renováveis, em processos industriais menos emissores. Isso já está acontecendo? Infelizmente, não. Né? Infelizmente, não. Assim, a gente não tem tecnologia de painéis solares, a gente não tem tecnologia de turbinas eólicas, pelo menos não que eu saiba. Posso estar enganado. Se alguém souber, inclusive, é bem-vindo para dizer. Agora, é preciso que a gente entenda que isso é uma escolha. Né? E é uma escolha que ela pode ser baseada num sistema de incentivos que talvez não seja o melhor. Ou seja, talvez as nossas políticas de desenvolvimento industrial estejam favorecendo quem abre mão de tentar ser inovador. Apesar de todo o discurso, apesar de todo o esforço que a gente tem feito, pelo menos desde a década de 90 do século passado, de criar incentivos à inovação no Brasil. Já criamos leis de inovação, já criamos fundos setoriais, já criamos um conjunto de instrumentos para tentar favorecer a inovação. O resultado, a gente tem que admitir que ele ainda é limitado. Eu me lembro que, certa vez... Sim, é incipiente, sim, Pedro. Eu acho que a gente começa, mas a gente não tem uma sistemática muito efetiva de continuação. É muito triste, por exemplo, ver o que aconteceu com o etanol na década de 70. O Brasil saiu na frente, a Adelaide sabe disso melhor do que eu. Né? As patentes mais importantes do etanol na década de 70, começo dos 80, são brasileiras. Só que patente dura um tempo limitado, e inovação tem que ser um processo continuado. E tem que ser um processo interativo, você tem que entender qual é o ambiente, qual é o ecossistema, com quem mais você tem que se associar, para você continuar inovando. Assim, um levantamento que a gente fez em determinada época, a gente viu que as patentes de brasileiros estavam todas já em domínio público, todas vencidas. E elas eram todas citadas, eram muito importantes as patentes, em todas as patentes que estavam ativas. E nenhuma das ativas era de brasileiro. Ou seja, quem fez a inovação incremental, a partir das patentes brasileiras, foram engenheiros, tecnologistas, pesquisadores de outras nações. Ainda bem, porque se a gente não fez, que bom que alguém fez e a gente tem tecnologia de etanol mais avançada. Então, a gente não pode ficar lamentando porque os outros fazem. A gente talvez deva se perguntar se a gente não deveria modular os incentivos de maneira um pouco mais forte. Eu, pessoalmente, já fui ao Congresso Nacional algumas vezes para advogar que houvesse um sistema efetivo de encomendas tecnológicas no Brasil. O Brasil tem demandas imensas em várias áreas e poderia suprir essas demandas encomendando tecnologia. A Adelaide, há pouco, nos deu um exemplo, acho que ela não estava ainda aberta a sala, né, comentando sobre o doutorado do INPI. Em função da pandemia, o doutorado do INPI se tornou à distância. Se tornou com aula remota, né, pela internet. Ao fazer isso, o doutorado ficou mais acessível para quem mora fora do Rio de Janeiro.
de maneira que o INPI aprendeu que é melhor deixar assim mesmo, porque aí brasileiros de qualquer lugar do Brasil podem ter acesso ao curso. Então, você, de alguma maneira, repensar como é que você pode, por exemplo, transformar um sistema de ensino remoto, que a gente fez mambembemente, né? A gente foi obrigado a fazer pela pandemia e a gente até se saiu bem. Agora, seguramente, dá para desenvolver muito mais tecnologias para tornar esse ensino remoto muito mais eficiente. Talvez para alcançar crianças, que ele alcança hoje crianças com muita dificuldade. E talvez, com isso, a gente enfrentar um dos mais graves problemas brasileiros, que é o problema da educação. Com o meio ambiente, eu acho que a gente tem aí uma chance de ouro. O Brasil é reconhecido como um ator muito importante no sistema internacional no que diz respeito à mudança climática e meio ambiente de um modo geral. Né? Desde a Rio 92, essa presença brasileira é muito forte. Quando o Brasil enfraquece a sua participação no sistema, o mundo inteiro reclama, como a gente viu, não é isso? Então, no Brasil, a gente reúne condição de atrair em torno de uma rede coordenada por empresários brasileiros, por engenheiros brasileiros, por cientistas brasileiros. Isso mesmo, Ana. Eu acho que precisamos de uma gestão estratégica que seja capaz de olhar aquilo que a gente poderia encomendar. E, ao encomendar, qual é a diferença do sistema de encomendas que existe hoje para o sistema de subvenção que foi feito na FINEP? Acho que é muito importante olhar para isso. O sistema de subvenção da FINEP não é uma encomenda, no sentido de que não se garante a compra depois. O sistema de encomendas, o bacana do sistema de encomendas é que, se você chega no resultado esperado, o encomendante encomenda a compra. Exatamente, Daniela. O Brasil, assim, ele está perseguindo esses objetivos da Agenda 21. Tá certo? A gente tem que ter mecanismos que façam com que as pessoas se mobilizem. Se os mecanismos não estão sendo suficientes, eu nesse ponto, sou muito pragmático. Assim, às vezes o pessoal diz, não, os mecanismos são ótimos, as pessoas é que não usam. Mas olha só, se o mecanismo é ótimo, as pessoas usam. Não existe mecanismo ótimo que as pessoas não usam. Aquele pessoal da aula de planejamento, né? E aí fala assim, às vezes a gente escuta coisas assim, aquele plano era ótimo, mas deu errado. Aquele plano era ótimo, mas a gente não conseguiu fazer. Se o plano é ótimo, ele tem que dar certo. E tem que conseguir fazer. Um plano que você não conseguiu fazer é um plano no qual você não considerou adequadamente os obstáculos que teria para a execução do plano. E planejar não é só traçar os objetivos. Tem que mapear quais são os entraves, qual é a estratégia que eu tenho que perseguir para chegar naqueles objetivos. Se eu fizer isso corretamente, o plano vai ser bom e eu chego. Se eu fizer isso equivocadamente, não chego. E aí o plano não é bom. E acho que a mesma coisa acontece com sistemas de incentivos. Dentre os incentivos que o governo pode oferecer, além de um sistema de encomendas, é um sistema seguro de propriedade intelectual para as tecnologias relacionadas com o meio ambiente. E quando a gente fala sistema seguro, não é só do ponto de vista da segurança jurídica imediata pela qualidade das patentes, que é muito importante, tá certo? Patentes de qualidade tem... O que é uma patente de qualidade? É uma patente que resiste ao ataque no sistema judicial. Ou seja, é uma patente bem construída, é uma patente que está bem delimitada, é uma patente que está ancorada verdadeiramente na contribuição de cada um. Então, você consegue defender aquela patente. Então, isso é uma patente bem feita. Isso é muito importante para a segurança jurídica. Agora, existem outros sistemas ao redor do sistema de concessão de patentes, que é o sistema de licenciamento. O sistema de licenciamento pode ser mais ou menos seguro, pode ser mais ou menos incentivador, ele pode ser mais ou menos indutor
da cooperação e da inovação aberta. Inovação aberta é licenciamento cruzado, né? Inovação aberta é juntar um monte de gente, um licencia para o outro e juntos a gente faz alguma coisa. Isso só funciona quando as patentes, e não só patentes, desenhos industriais, marcas, há muita coisa que se protege por marca, né? Porque há muito know-how disfarçado de marca. Tá certo? Você protege uma marca, junto com a marca, normalmente estão os segredos associados àquela marca. Né? Se eu obtenho uma licença para fabricar Coca-Cola, eu tenho acesso aos segredos, quer dizer, eu posso nem saber descrever, mas eu vou saber fabricar Coca-Cola. Tá a marca é tão importante quanto, e às vezes mais, né? Falta muito conhecimento sobre as patentes. No Brasil, há ainda um entendimento muito precário de patentes, até porque a maior parte das pessoas nunca leu uma patente. Eu fiz um belo curso de engenharia numa bela universidade, por exemplo, na UFRJ, e nunca li uma patente enquanto estava lá. Fiz um mestrado em administração, um dos melhores centros de administração do país, que é a Copiade. E não vi uma patente e nenhuma discussão sobre licenciamento de tecnologia. A discussão sobre tecnologia ainda muito antiga, mas é uma discussão sobre tecnologia muito calcada no como fazer um centro de P&D. Como, não é claro que isso é importante também, mas a inovação é aberta. A inovação é um esforço. Eu tenho que saber. Assim, eu só fui entender como funcionavam os sistemas de desenvolvimento de tecnologias do padrão quando eu fui trabalhar na Qual. Em certa ocasião, na OMP, muitos anos antes, quando eu ainda era presidente da NPI, havia uma discussão na OMP sobre tecnologias do padrão. E eu, ingenuamente, eu acho, eu embarquei na leitura muito fácil de que aquilo que é de um padrão não deveria ser objeto de patente. É um erro. O padrão é um padrão da indústria. E ele é um conjunto muito grande de tecnologias. O padrão é um padrão tecnológico e, como qualquer tecnologia, custa muito caro desenvolver. Então, não tem cabimento você achar que aquilo ali deva ter algum outro tipo de proteção que não a proteção usual. O que se desenvolveu, e eu acho que isso é muito importante, foram sistemas de licenciamento mais razoáveis para aquilo que é do padrão. Né? O licenciamento FRAND. E o licenciamento FRAND, para quem não conhece, que é Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, ele é um tipo de licenciamento que nasceu nessas indústrias que desenvolvem padrões de maneira consorciada, mas ele pode ser adaptado ou talvez usado exatamente como é para tecnologias que a gente deseja a mais ampla disseminação. Então, se, por exemplo, a gente quer desenvolve certas tecnologias horizontais que permitam a redução de emissões, pode fazer sentido que a própria indústria crie um sistema de licenciamento FRAND para essas tecnologias. Né? O governo tem alguma coisa que ele possa fazer para estimular isso? Talvez tenha. Talvez tenha. Talvez se o governo, por exemplo, porque a encomenda a encomenda de tecnologias ela é uma compra direta, né? Assim, nasceu com o Sistema de Defesa norte-americano, o governo encomenda aquele equipamento, aquele sistema, e ele é o primeiro cliente. Depois aquilo escorre, né, para outros clientes, né? Mas o próprio governo é quem compra no primeiro momento. No caso de tecnologias de redução de emissão, o governo não emite. O governo não tem fábrica, ou pelo menos não devia ter. Né? Às vezes ele tem, mas normalmente ele vende rápido. Né? Quando o BNDES acaba ficando dono de uma fábrica, ele privatiza na maior rapidez que ele pode. Né? Então, o governo não tem condição dele mesmo ser o comprador de tecnologias redutoras de emissão. Mas ele pode criar facilidades para quem comprar.
Então, se o governo quer que determinadas tecnologias sejam disseminadas o mais rápido possível, ele pode sugerir para a indústria um padrão, tipo FRAND, você vai licenciar de maneira mais ou menos igual para todo mundo, normalmente mais ou menos igual para todo mundo, porque é o mais ou menos, porque há várias classes de usuários, né? Então, a maneira de você licenciar, eventualmente, um processo que seja muito horizontal, que pudesse servir para tudo, licenciar para uma grande siderúrgica ou licenciar para uma pequena empresa produtora de cosméticos, possa ser diferente. Então, você pode ter cláusulas contratuais diferentes de acordo com a natureza do uso. Tudo ainda é muito incipiente, porque eu acho que, na verdade, incipiente ainda é o nosso entendimento de como que a gente deve se organizar para fazer parte dos sistemas de inovação. Entendeu? Eu me lembro, sem querer falar mal de ninguém, eu não vou nem dizer instituição, né? Mas certa vez eu fui convidado para participar do planejamento estratégico de uma grande instituição de pesquisa. E quando eu cheguei lá, o presidente, o executivo principal, muito orgulhoso, me disse que estava, pela primeira vez, fazendo um grande artefato tecnológico brasileiro, 100% nacional. E era uma coisa muito sofisticada. E eu, na hora, perguntei para ele assim, olha só, você vai vender isso depois para quem? 100% nacional vai demorar muito. Vai tomar um tempo gigante para fazer. Vai ser provavelmente muito caro. Quando ficar pronto, não vai ser a maior maravilha da natureza. Vai ser muito difícil de vender. Não é uma boa estratégia partir do pensamento de substituição de importações para fazer inovação. Inovação é o oposto de proteção de mercado. Inovação, você cria algo novo, e aí é novo para o mundo, e você quer vender para o mundo inteiro. Se você, hoje, não fabrica certa coisa muito complexa, é muito difícil que você saia na frente montando de cara um negócio 100% nacional com capacidades reais de comercialização. O mais provável é que isso aí encalhe. E o que você poderia fazer no lugar era olhar para esse sistema complexo e, dentro dele, descobrir 1, 2, 3, 4 componentes ou subsistemas que você poderia produzir, inovar, que você tem a vantagem comparativa para você fazer melhor do que os outros. E aí você embarcar esse teu componente, esse teu subsistema, em todos os equipamentos dessa natureza que existam no mundo. Assim, um exemplo disso poderia ser assim, tipo, em vez de produzir um satélite inteiro, produzir uma câmera de raio-x inovadora. Produzir um sistema de navegação inovador para o satélite. Produzir um sistema de lançamento inovador. Produzir uma capacidade maior de carregar certa coisa. Um atributo. Então, você ter estratégia, como alguém mencionou há pouco, para inovar de maneira bem pensada, bem articulada, é fundamental, senão você não entra. O mundo é uma competição. A gente tem uma indústria que não foi criada e acostumada num ambiente de inovação, então ela tem que começar pelas beiradas. Ela tem que pegar o que a gente consegue fazer de diferente. E aí, uma beirada maravilhosa para a gente é a beirada da mudança climática, das tecnologias relacionadas com a mudança climática e com a retenção de carbono. O Brasil tem uma chance imensa, por exemplo, de pensar como que pode usar as plataformas que vão ser descomissionadas, por exemplo, para reter carbono, para armazenar carbono. Se os poços de petróleo que já não produzem mais, se eles podem armazenar carbono. Como é que você pode fazer para... Que tecnologias podem ser desenvolvidas para isso? Você pode simplesmente importar uma tecnologia que já exista para isso? Pode. Aí você vai pagar, vai comprar a tecnologia, vai usar. É uma escolha. Outra escolha é, olha, já que eu tenho uma demanda gigante, eu posso desenvolver uma tecnologia melhor do que a do resto do mundo. Na hora que o resto do mundo começar a precisar, eu vou vender. É outra escolha, que talvez seja mais interessante, em campos onde a gente tem vantagem comparativa. A gente tem vantagem comparativa em algumas áreas de energia, a gente tem uma vantagem comparativa, eu acho, em tudo aquilo que é relacionado com meio ambiente e mudança climática.
No INPI, a gente criou, ainda na minha época, as patentes verdes, que era uma maneira de você oferecer uma prioridade para quem embutisse uma preocupação claramente ambiental de redução de emissão dentro da tecnologia que estava sendo desenvolvida. Né? Então, isso é um sistema de incentivo. Né? Eu acho que se a gente pensasse hoje, se o governo pensasse maneiras de encomendar o que pudesse ser encomendado, garantir a propriedade intelectual de maneira clara. E aqui eu vou fazer até uma ressalva que eu acho que é importante, que, tal qual acontece em outros campos, como medicamentos, que a Adelaide conhece, assim, o meio ambiente, como eu disse há pouco, ele é objeto, ele é um campo sensível. Então, ele é objeto, às vezes, de ataques que eu reputo como infundados, de natureza ideológica, contra as patentes, contra a propriedade intelectual. Se a gente reage a esses ataques de maneira permissiva, de maneira dúbia, você desincentiva a inovação nesse campo. Então, eu acho que assim, o governo tem que ser taxativo. Né? Eu me lembro, talvez se houver alguém aqui da Fiocruz possa falar disso melhor do que eu, mas o que eu me lembro durante a pandemia, quando a Fiocruz estava colaborando com a AstraZeneca e com a Universidade de Oxford, que alguém sugeriu o licenciamento compulsório. E eu não me lembro se foi o presidente da Fiocruz ou se foi o pesquisador-chefe do grupo, foi para a televisão para dizer: olha, nem sugiram isso, porque a gente tem um contrato que deu muito trabalho fazer. Se colocarem em dúvida a confiabilidade do contrato que a gente assinou, a gente não vai conseguir participar do consórcio. Então, assim, a inovação aberta requer confiança. As pessoas têm que saber que vão ter seus direitos respeitados por cada uma das partes. Eu vou respeitar o seu, você vai respeitar o meu. E eu acho que se a gente fizer isso no campo das tecnologias relacionadas com o meio ambiente, a gente tem muita chance de usar isso como um vetor de inovação. Então, eu acho que, para além, acho que para concluir, o que eu queria dizer é que existem campos tecnológicos onde o Brasil pode começar a ser mais inovador, tem chance, tem conhecimento, tem capacidade, tem indústria avançada, tem capacidade de fazer inovação para o mundo. Dentre esses campos, eu acho que tudo aquilo que é relacionado com o meio ambiente e mudança climática é uma oportunidade tremenda. Então, assim, eu acho que, para além da própria necessidade que nós temos de reduzir as emissões, de fazer com que a nossa indústria, que o nosso rebanho, que a nossa agricultura que sejam menos emissoras, a gente pode usar essa necessidade como um catapultador de um esforço estrategicamente integrado, bem pensado, para fazer com que nós sejamos fornecedores de tecnologias ambientais para o mundo. E fui pensando nisso lá atrás, talvez de uma maneira um pouquinho menos articulada, que a gente criou as patentes verdes. É um passinho desse tamanho. Né? Eu acho que aí tem uma coisa, um trabalho bonito que a academia pode fazer, né? Que é estudar melhor as patentes ligadas à questão do meio ambiente, ensinar os brasileiros a escreverem essas patentes de uma maneira mais segura, né? De que elas possam ser com mais facilidade aprovadas, concedidas no mundo inteiro. Né? Assim, como é que é o estado da arte, o que é inovação, né? No campo ambiental, porque a inovação ela não é a gente gostaria que fosse engenheiro, sempre gosta que tudo seja objetivo, mas tudo depende de como você mede. Né? Num mundo onde a retenção de carbono ou a emissão de carbono não era importante, dificilmente uma tecnologia cuja diferença para a tecnologia empregada era emitir 3% a menos de carbono ia ser considerado uma inovação relevante para conseguir uma patente no NPI. Hoje, a gente sabe que a emissão de carbono é algo importante, isso vai ser olhado. Isso em tudo mais essa tecnologia é parecida com a outra. Mas ela emite 3% a menos, isso aqui tem atividade inventiva suficiente e merece a patente. Então, essas coisas não são tão objetivas quanto parecem. E aí vale a pena olhar se a gente está oferecendo a proteção como deveria, inclusive nos campos difíceis. Né? Porque muitas das coisas de energia solar, de energia eólica, de energias alternativas e do próprio controle de emissão é inovação
em código. É a inovação que vai ser codificada como programa de computador, que vai ser codificada num chip, e a gente tem que saber distinguir, tá certo? O que é a codificação de uma tecnologia existente do que é uma tecnologia inovadora codificada. Toda vez que eu codificar uma tecnologia que já existe, eu tenho direito de autor pelo código. Se eu crio uma tecnologia que ainda não existe e ela está expressa num código, além do direito de autor, eu tenho a patente. E é preciso enfrentar isso, porque no Brasil também o campo das tecnologias de informação é um campo suscetível a essa discussão que enfraquece, do ponto de vista de quem está investindo, a confiança de que vai poder obter uma patente, de que vai valer a pena fazer aquele investimento. Tá? Então, eu acho assim, a gente está vivendo um mundo onde as tecnologias mais importantes são nesses campos um pouco fluidos. O campo ambiental ele é um campo fluido e socialmente sensível. Então, ele vai ser naturalmente objeto de discussões. É preciso que o INPI se prepare, se equipe, todos os profissionais de propriedade intelectual, para explicar para todo mundo a importância de proteger adequadamente a propriedade intelectual das tecnologias capazes de afetar positivamente o meio ambiente e a mudança climática. Eu acho Jorge, Sim. Isso tem que dar a palavra para o doutor Carlos, né? Se você puder concluir, depois a gente vê as perguntas. Tá ótimo. Não, já estou concluindo. Então é isso. O que eu queria dizer é isso. A gente precisa ter um entendimento mais amplo do possível dessa questão e buscar transmitir isso da melhor maneira possível para a universidade, para a indústria brasileira, e faz isso pela via da academia e faz isso também pela via dos exames e pela concessão de direitos, explicando adequadamente as decisões. Né? E aí, acho que se a gente fizer isso bem feito, a gente tem uma chance muito grande. Estou à disposição de vocês para as perguntas depois, por favor. Muito obrigada, Jorge. Excelente, instigante. Dá vontade aqui de interromper para falar uma opção de coisa, mas a palavra era sua, né? E vocês também já vi que foi respondendo uma série de indagações aqui pelo chat. Muito obrigada. Mas vamos passar a palavra, por causa do horário que tem a ser cumprido, né? Para o doutor Carlos Manuel. Nos ouve, doutor Carlos Manuel? Eu consigo escutar. Estou a acompanhar. E vocês? Bom dia, obrigada. Então, eu vou fazer... Boa tarde. Boa tarde. Fazer uma breve apresentação, né? Doutor Carlos Manuel dos Santos Serra, de Moçambique, é advogado, docente, investigador e ativista ambiental, portanto, um nome ótimo para esse tema que estamos discutindo aqui. Ele tem doutorado em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa, pós-graduado em Direito de Ordenamento do Urbanismo e do Meio Ambiente, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fez parte da equipe que iniciou as atividades do Centro de Formação Jurídica e Judiciária pelo Ministério da Justiça, onde trabalhou lá durante 13 anos e apoiou a coordenação pedagógica na elaboração de programas curriculares para a área do direito do meio ambiente e de recursos naturais. Eu estou resumindo aqui, porque o currículo do doutor Carlos é enorme, né? Possui 20 anos como experiência docente no curso de licenciatura e mestrado em Direito, Arquitetura e Planejamento Físico, Engenharia Ambiental, Patrimônio Cultural, Gestão Ambiental e Biologia de Conservação. Coordena desde 2020 o Centro de Direito do Ambiente, da Biodiversidade e da Qualidade de Vida da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, vocacionado para a realização de atividades de investigação, extensão e aperfeiçoamento no domínio da tutela coletiva, ambiente, biodiversidade, urbanismo, ordenamento, qualidade de vida, saúde pública, patrimônio cultural e etc. Bom, ainda tem muito mais, mas senão vou falar mais do que ele, o tempo que ele tem para conversar com a gente. Então, doutor Carlos, eu gostaria de agradecer, em nome da OMP, da BPI, do INPI, a sua participação e passar a palavra para os seus comentários, por favor. Muito obrigado. E, olhem, peço imensas desculpas, que eu acho que me distraí ou entendi mal. Eu estava julgando que eu ainda tinha 1 hora para preparar-me. E preparar significa eu poder chegar a um lugar, a um porto seguro, onde posso abrir o computador e fazer a conexão. Portanto, neste momento eu encontro-me no meio de uma avenida,
carro estacionado e, curiosamente, consegui parquear o carro bem perto da escola primária onde eu um dia estudei. Portanto, comecei ali a minha vida naquela escola do outro lado da rua. Portanto, eu vou fazer o meu possível dentro das condições em que me encontro, está bem? Mas no que me diz respeito dizer, creio que vou partilhar um pouco a experiência de Moçambique em termos de mudanças climáticas e em matéria e fazer a ponte para a questão da propriedade intelectual. Encontramos num momento muito difícil. Eu acho que podemos começar do fim e voltar ao princípio. Um momento muito difícil é que no espaço de um mês este país sofreu um ciclo de inundações que afetou a grande Maputo. Portanto, é uma região onde está a cidade capital, a maior cidade do país, que é a cidade da Matola, e mais algumas cidades e assentamentos satélites. Portanto, nós tivemos as maiores inundações urbanas da nossa história desde o ano 2000. Ao mesmo tempo, portanto, e mais recentemente, fomos afetados por um dos mais violentos ciclones na nossa história. Um ciclone que atingiu uma cidade e alguns assentamentos humanos semana passada na região centro do país. E eu sou uma das pessoas que, quando acontece um desastre climático, basicamente mobiliza-se para poder ajudar. E nós estamos, portanto, há um mês e uma semana sem parar a mobilizar ajuda para as vítimas dessas catástrofes climáticas que nós já sabemos hoje que já são o resultado de erros humanos principalmente pós-revolução industrial. Portanto, estamos num momento muito delicado e não foi possível, confesso, preparar algo muito elaborado. Portanto, e é o que eu vou tentar fazer em alguns minutos. Mas Moçambique alcançou a sua independência em 1975 de Portugal. 2 anos depois da independência, sofreu logo o primeiro grande embate, a primeira grande catástrofe de origem climática, que ficou conhecida para a história como as cheias de 77. Portanto, em 1977, nós começamos um caminho que se arrastou até hoje, portanto, culminou na atualidade. Isto implicou todo um exercício de planificação, todo um arranjo institucional, algumas decisões políticas boas, mas cuja implementação não correu tão bem. Mas, quer dizer, foi logo a seguir à independência que nós iniciamos uma espécie de cruzada de preparação, de prevenção, de gestão, tanto de fenómenos climáticos extremos. As cheias de 2000 inundaram toda a região sul do país, provocaram centenas de mortes, destruíram muita agricultura, mas conduziram, por exemplo, a uma decisão política de se constituírem, de criarem aldeias comunais, portanto, aldeamentos novos que não existiam, concentrando a população, organizando melhor o espaço territorial e fazendo também chegar serviços a essas populações. Portanto, foi uma decisão tomada. Algumas dessas aldeias resistiram ao tempo e à guerra que, entretanto, surgiu, a nossa guerra dos 16 anos, mas pronto, ficou assim uma lição também na nossa história, que é a necessidade de organizar melhor os espaços, porque muitas vezes a forma como nós ocupamos e utilizamos o território e os recursos conduz-nos também a uma situação de extrema vulnerabilidade e portanto, estamos sujeitos a impactos em escala. Nos anos 80 eu era miúdo e estava a frequentar o ensino primário na escola ali do outro lado da rua. Recordo-me de ter ouvido falar e de ter lido sobre o assunto da fome que Moçambique enfrentou, portanto um período de seca horrível e que foi responsável por grande parte dos óbitos, das mortes associadas a esta fase triste da nossa história. Portanto, cerca de 1 milhão de pessoas terá morrido no período da Guerra Civil. Nós não sabemos dizer exatamente quantas dessas pessoas, portanto, têm a morte originada não propriamente pela guerra, mas pelos impactos da fome, mas uma parte do drama e do desastre humanitário que se viveu na altura está associado a uma seca sem precedentes na nossa história. É importante referir que a guerra terminou em 92 e 92 foi um ano muito bom para nós, porque marca o final da Guerra dos 16 anos, com a celebração dos Acordos Gerais de Paz, e a partir daí, portanto, nós já tínhamos uma Constituição, entretanto, democrática, desde 90,
A partir daí iniciou um caminho de construção de instituições, de políticas, de quadro legal em matéria ambiental, desenvolvimento sustentável, mas também climático. É importante referir que nós estivemos presentes também no Rio, pela primeira vez, portanto não estivemos em Estocolmo porque ainda não éramos um Estado independente, mas no Rio de Janeiro uma delegação moçambicana se fez presente e logo a seguir ratificámos a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e a Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade, muito importante também para esta componente da propriedade intelectual, conforme nós sabemos, com a questão dos direitos de conhecimento tradicional associado, com a questão do consentimento prévio resultante das patentes sobre tecnologias utilizando biodiversidade, com a questão das indicações geográficas, com a transferência de tecnologia, etc. Também ratificámos o Protocolo de Kyoto, que foi celebrado em 97, e que sabemos que, entretanto, foi um problema muito sério em matéria de implementação, e anos mais tarde, em 2015, estivemos, portanto, em Paris, assinámos também o Acordo de Paris, e não demorámos tempo nenhum a ratificar este acordo e a procurar fazer uso deste acordo. Atenção, porque Moçambique tem estado a fazer esforços nesse sentido, como utilizar o Acordo de Paris a favor, portanto, também do nosso interesse. É importante referir que durante este período todo continuamos a enfrentar fenómenos climáticos extremos, e reparem, um país que está a sair de uma guerra, enfrenta, portanto, todos os anos fenómenos climáticos extremos. Se não são ciclones, são cheias; se não são cheias, são secas. Portanto, isto é um assunto tão sério que nos levou, efetivamente, a ficar num dos 10 mais vulneráveis países do mundo aos efeitos das mudanças climáticas. E, ao mesmo tempo, somos também um dos 10 países mais pobres do mundo, o que estabelece uma relação muito próxima entre pobreza e vulnerabilidade, portanto, pobreza, mudanças climáticas, portanto, e nós vivemos este dilema. Portanto, à medida que o tempo vai passando, agrava-se também a nossa crise, agrava-se também a nossa vulnerabilidade, e estamos a sair de um fenómeno e já estamos a enfrentar outro. Portanto, isto é algo que eu estou vivendo na minha vida profissional, portanto, é um assunto muito sério. É importante referir que eu começo a atividade profissional no ano 2000 e trago mais um episódio que são as cheias de 2000. Portanto, depois de 77 nós tivemos aquelas que terão sido as maiores cheias da nossa história. Estas cheias voltaram a inundar a região sul do país, destruíram muita infraestrutura essencial para o desenvolvimento, vitimaram mais de 500 pessoas e deixaram uma série de lições. Em matéria de lições, o que veio a acontecer, portanto, anos mais tarde, é que o país foi melhorando no quadro institucional de resposta. Temos vindo também a receber alguns elogios nesse sentido. Portanto, preparamos para um fenómeno climático com alguma prontidão, com alguma firmeza, com alguma celeridade, e portanto, os sistemas de pré-aviso estão a funcionar cada vez melhor. Fazemos também a retirada da população das zonas de risco, de elevado risco. Portanto, vamos estando melhor organizados nesta matéria. Tanto assim que em 2014 aprovámos uma lei de gestão de calamidades, e já agora o conceito que era utilizado até então era o conceito de calamidade. Calamidade natural, que é algo que depois viemos a desconstruir. Portanto, não há isso de calamidade natural hoje. O que nós temos realmente é um risco climático, um desastre climático, portanto, que é originado maioritariamente por nós, e nós já sabemos. Portanto, também já vou dar aí uma indicação. Importante é que 2000 serviu também para fortalecer um pouco o nosso quadro institucional e o nosso quadro político, mas não significa com isso que nós estejamos melhor em termos de situação no terreno, e já vou explicar um bocadinho mais sobre isso. Há um aspecto, na década seguinte, há aspectos que eu gostaria aqui de mencionar. Em 2012, com a aprovação de uma Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas, com horizonte temporal 2013 e 2025, e em 2014 tem também muito interesse em matéria de propriedade intelectual. Ainda antes disso, portanto, sim, em 2014 aprovámos a Lei de Conservação da Biodiversidade, que veio a ser revista em 2017. E aqui, em matéria de biodiversidade, o país tem vindo, se calhar não estamos tão bem em alguns campos do ambiente e do clima, mas em matéria de biodiversidade o país tem vindo a progredir, tanto através da sua Rede Nacional de Áreas de Conservação,
através também do estabelecimento de relações de parceria com organizações internacionais, com a criação de novas áreas de conservação, mas também com o alargamento de limites de algumas dessas áreas. Curiosamente, estou a ver um senhor a passar diante de mim no passeio, que está associado a uma área de conservação de sucesso são as vossas unidades de conservação no Brasil, no nosso país. A vantagem está na rua a fazer uma intervenção para o Brasil. Bem, o ano, pouco tempo depois, o país volta a sofrer uma das mais tristes episódios da nossa história. Vivi diretamente a ajuda, que foi o ano 2019, em que nós, de uma só assentada, no espaço de apenas um mês, sofremos 2 ciclones. Um ciclone que afeta a minha província natal, província de Sofala, mas depois acabou afetando também as províncias vizinhas, mas a entrada dá-se precisamente na cidade da Beira, onde eu nasci, no centro do país, e arrasou a Beira, arrasou o meio rural, arrasou uma série de assentamentos humanos, arrasou parte de uma floresta, portanto nunca vimos nada igual, parte de uma floresta pertencente ao Parque Nacional de Chimanimani, na província que faz fronteira com o Zimbábue, causou estragos no Zimbábue também e noutros países. Portanto, foi um dos mais poderosos ciclones em termos de estragos que nós tivemos. Morreram mais de 1000 pessoas neste ciclone, mas até hoje nós ainda temos sequelas, porque estamos em 2023 e ainda não conseguimos reconstruir os estragos causados pelo ciclone Idai. Mais a norte, na província de Cabo Delgado, uma província que está afetada por uma instabilidade gerada por um grupo jihadista, portanto, fundou o Estado Islâmico do norte de Moçambique, portanto, nós também temos um problema, infelizmente, com o terrorismo. Nesta província, já por si tão debilitada, tivemos o ciclone Idai, desculpem, Kenneth, um mês apenas. Por que é que eu trago este elemento para aqui? Estávamos habituados a um padrão de um ciclone por década, um fenómeno climático extremo de grande envergadura por década. Tivemos 2 ciclones num ano apenas. E, passado pouco tempo, portanto, o ano passado, voltámos a ter um ciclone Gombo, que destruiu uma parte da costa da província de Nampula, e este ano fomos afetados pelo ciclone Freddy, este mesmo ciclone, tanto que afetou a província da Zambésia. Estou a falar de lugares diferentes, mas é o rastro de destruição que estes fenómenos têm vindo a gerar, portanto, em vários pontos do país e, na maior parte dos casos, em províncias já por si com problemas de pobreza, com bolsas de pobreza, com fragilidades estruturais em matéria de infraestruturas, etc. Portanto, perder pontes, perder estradas, perder vastas áreas agrícolas, perder muitas culturas de pequenos agricultores, a base de sustento, a base de vida, é um assunto de extrema delicadeza e muito preocupante. Já, portanto, caminhando um pouco para onde eu gostaria de centrar a intervenção, nós em 2020 aprovámos uma nova lei sobre desastres. Desta vez abandonámos definitivamente o conceito de calamidade ou calamidade natural e adotámos o conceito standardizado de desastre. Então foi aprovada a nova lei de redução e gestão do risco de desastres, o respectivo regulamento, e esta lei já faz um link, já faz uma ponte para o ambiente e para o clima. Portanto, em vez de estarmos apenas focados na questão de vamos nos preparar para o que aí vem e vamos reconstruir, trouxemos já elementos muito mais interessantes de toda uma componente educacional que tem que acontecer, de preparação de um povo para todo um conjunto de fenómenos que já fazem parte do nosso menu e do nosso cardápio. Portanto, isto significa um enorme desafio educacional, mas preparar também o povo para uma cultura de resiliência que envolve efetivamente repensar tudo o que temos vindo a fazer no território, não somente em termos de construções, mas termos de organização do espaço territorial e obviamente também de pensarmos numa abordagem também de reconstrução sustentável, ou seja, não voltar a cometer os mesmos erros nos processos de construção, considerar, portanto, inovação, considerar a biodiversidade que nós temos,
considerar claramente as vantagens que temos como país detentor de uma biodiversidade assinalável, especialmente em termos de diversidade de ecossistemas. Pronto, então esta nova lei trouxe-nos um novo paradigma de abordagem. Um dos aspectos interessantes, por exemplo, que foi incluído na lei é a necessidade de zonearmos ecologicamente o território. Ou seja, quando olhamos para uma cidade que está em expansão, temos que pensar que a cidade necessita da água, necessita de espaços para a água, a cidade precisa que as suas terras úmidas, que as suas sejam protegidas, sejam conservadas, sejam colocadas também ao serviço de uma função climática importante. Considerar também que a cidade carece, portanto, que a urbanização carece de nichos ecológicos, que a biodiversidade que nós temos urbana deve ser respeitada e acautelada e que ela pode ser também utilizada de forma sustentável, mas utilizada em termos de conhecimento de propriedade intelectual a favor dos cidadãos, a favor de quem mais precisa, a favor realmente de quem está no terreno e de quem está, portanto, simultaneamente a sofrer, mas a fazer uso dessa biodiversidade. Onde é que nós nos encontramos neste momento? Portanto, algumas do balanço e das ilações que temos vindo a fazer e das reflexões que temos vindo a fazer em torno desta caminhada que fizemos, repleta, portanto, da aprovação de instrumentos políticos, legais, mas também de um historial de intervenção no território, de experiência acumulada gerindo desastres, mas também de avanços no sentido de uma proteção e de uma conservação da biodiversidade nacional e fazendo o link já, porque assim o permitem as convenções das Nações Unidas de Mudanças Climáticas e de Biodiversidade, fazendo o link entre clima e biodiversidade e, logicamente, explorando um pouco mais, combinando um pouco mais as vantagens de utilizar a propriedade intelectual nesta matéria e neste assunto. Eu creio que nós, apesar de tudo que temos vindo a fazer, ainda estamos aquém do desejável. E eu digo isso por uma simples razão. Portanto, temos um problema de pensar agora. Portanto, resolvemos o problema agora, passou o desastre e voltamos a cometer o erro amanhã. E temos uma fragilidade estrutural que o Brasil não tem tanto, que é uma fragilidade a nível local. Portanto, o nosso país, infelizmente, é um país muito centralizado, portanto, não é um Estado federal, temos uma divisão em províncias, em distritos, mas a descentralização ela ainda não chegou como devia ter chegado lá abaixo, portanto, à comunidade. Isto faz com que a maior parte das decisões sejam tomadas a nível central, fazendo com que no local, portanto, nos assentamentos humanos, a nível de bairro, o poder de intervenção seja muito reduzido em matéria de decisões. Portanto, não temos o martelo necessário para assumir a liderança no local. Isto passa, por exemplo, por fundos que não existem na gestão urbana. As cidades são governadas por municípios que estão desfalcados de recursos suficientes para poder fazer uma gestão, inclusivamente correta do clima, do território, da terra, da biodiversidade. Uma parte das receitas vai para o nível central. Portanto, há uma dificuldade muito grande de considerar a descentralização neste processo de governação nacional. E faz com que os nossos municípios eles não estejam preparados para gerir estas inundações que aconteceram há pouco tempo. Não estejam preparados para gerir um impacto gigantesco de um ciclone. Não estejam preparados para um processo de reconstrução. Não estejam preparados para lidar, portanto, com a gestão de ecossistemas sensíveis localizados no interior das suas fronteiras. E não estão preparados muitas vezes não só porque não têm os recursos, mas porque os recursos não permitem contratar os técnicos, os especialistas necessários para que estas questões sejam salvaguardadas. E se não temos uma forte base técnica, dificilmente vamos influenciar o político a tomar corretamente as decisões. Mas um aspecto que eu considero fragilidade no campo urbano constitui um aspecto forte num âmbito rural. A história recente de investimento nas áreas de conservação tem estado a dar-nos também algumas lições interessantes. Portanto, e com isto quero dizer que, apesar de todos os desafios, a Rede Nacional de Áreas de Conservação tem estado a ser, de alguma forma, um caso de sucesso à parte. Eu digo à parte porque são 25% do território nacional sob estatuto de proteção, os 75% fazem muita diferença, é lógico, mas os 20% que nós estamos a falar
não são só compostos por áreas livres de seres humanos, pelo contrário, portanto, há várias categorias de áreas de conservação e em algumas dessas áreas de conservação nós temos comunidades, nós temos populações a residir, parte dentro do território das áreas, mas uma boa parte nas zonas de tampão, portanto, à volta. E alguns dos nossos parques, principalmente parques nacionais, têm vindo a montar e a implementar modelos muito interessantes de utilização sustentável da biodiversidade, com o uso correto daquilo que são, portanto, os conteúdos resultantes da Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade, Protocolo Nagoya, e o regulamento que nós, entretanto, aprovámos em 2007, que é o Regulamento de Acesso e Partilha de Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional associado, portanto, com uma preocupação de envolver as comunidades nos esforços de conservação, promovendo iniciativas de uso sustentável dessa mesma biodiversidade, empoderando a comunidade, especialmente a comunidade que reside dentro e nas imediações das áreas de conservação, fazendo com que a comunidade não dependa diretamente de um recurso que é um símbolo, é um ícone de um parque nacional, portanto, reduzindo aquilo que é a degradação ambiental e empoderando também essa comunidade em termos de benefícios. E há uma história que eu gostaria bastante de partilhar, quase a terminar, que é a história do Parque Nacional da Gorongosa. O nosso, talvez mais internacionalmente conhecido parque é o Parque Nacional da Gorongosa. Foi um parque criado, começou inicialmente a ser criado, portanto, na primeira metade do século XX, foi-se desenvolvendo até chegar à categoria de Parque Nacional, portanto, como área de conservação, a sua história remota à primeira metade do século XX, mas a proclamação a Parque Nacional dá-se logo no início dos anos 60, portanto, em 1960 do século passado, e passou por um momento alto, portanto, era o principal parque já no período colonial, antes da independência, portanto, a seguir à independência gozou do mesmo estatuto. No entanto, a Guerra Civil dos 16 anos destruiu por completo o parque, fazendo que os animais de grande, médio porte tivessem reduzido a números abaixo de 5%. Estamos falando, portanto, de um declínio da biodiversidade faunística de médio e grande porte a 5%. Portanto, foi uma redução drástica. Perdemos quase todos os elefantes. Atenção que era uma das áreas mais fascinantes e ricas em biodiversidade africanas, já na altura, não tão grande como os Serengeti e outros parques, Kruger Park, mais conhecidos em África, mas já fazia inveja a muitos pela sua riqueza. Portanto, este parque viu a sua biodiversidade descer, desapareceram quase por completo os elefantes, os leões, que era o símbolo do parque, o leão baixou a 10 efetivos, chegou a ter 800, portanto, por alturas do final das hostilidades, havia 10 leões no parque, só para ter uma noção da perda. Perdemos quase por completo a população de antílopes, perdemos quase por completo a população de hipopótamos, de crocodilos. Bom, as aves, a parte delas também procurou novas paragens, porque o barulho das armas não é bom para ninguém. Mas, entretanto, a seguir à guerra, esforços foram feitos para recuperar, ano após ano, as condições foram melhorando, até que se juntou um parceiro norte-americano, portanto, que trouxe uma fundação, tornou-se parceira do Parque Nacional da Gorongosa, e desde 2005 que o parque tem sido uma história de sucesso incrível de restauro. O grande desafio era, sem dúvida, como fazer chegar benefícios às comunidades, como fazer com que as comunidades não dependessem da caça, da exploração, da extração de madeira, da pesca dentro do parque. Portanto, isso era necessário, era claramente ajudar as comunidades, promover iniciativas não só de inclusão, mas de desenvolvimento das próprias comunidades. Então, os esforços centrados na recuperação da biodiversidade foram acompanhados por esforços, e atenção que isto tudo está documentado, vocês podem aceder à página oficial do Parque Nacional da Gorongosa, e há imensa formação, há muitos vídeos, até da National Geographic, a contar a história deste parque, portanto é documentação que está bastante divulgada hoje em português e em inglês também. Portanto, os esforços de conservação
foram acompanhados também por um processo muito interessante de apoio às comunidades, portanto, com uma forte componente de desenvolvimento comunitário, e, além disso, também uma preocupação com o lado da ciência e do desenvolvimento da ciência. Um exemplo disso é que o Parque Nacional da Gorongosa é o único parque a nível mundial que tem 100% um mestrado em Biologia de Conservação a decorrer dentro dele. Portanto, nós, de 2 em 2 anos, abrimos as candidaturas para um mestrado que acontece 100% dentro. Os nossos estudantes, eles estão em tendas, permanecem em tendas um período de cerca de 2 anos, toda a pesquisa é desenvolvida dentro do parque, uns escolhem plantas, outros escolhem animais, outros escolhem ecossistemas, e é um grupo de elite. Portanto, apenas 12 estudantes são admitidos de 2 em 2 anos a fazer este mestrado. Só para perceber e ter uma noção, nós temos professores convidados a nível de Harvard, de Oxford, Coimbra e outras universidades. Portanto, o grupo de professores é escolhido também a dedo, e fazendo com que haja também um desenvolvimento muito interessante desta ciência. Onde é que eu queria também chegar? É que, entretanto, começaram a desenvolver algumas iniciativas interessantes, fazendo uso daquilo que é a biodiversidade que nós temos nas zonas de tampão. Como é que a comunidade pode explorar um determinado recurso e ser beneficiada da extração e exploração desse conteúdo? E como é que esta comunidade pode ser também protegida em matéria de direitos, que é muito importante, em matéria da propriedade. Atenção, indo também não só à propriedade intelectual, mas indo também à propriedade industrial, que é fundamental para que possa usufruir, e isto depois amanhã não possa ser manipulado e utilizado e a comunidade prejudicada. Então, nos últimos anos, a administração do Parque Nacional, com o apoio da Fundação CAR, que é a fundação que é parceira, tem vindo a desenvolver uma série de iniciativas para que esta comunidade não seja somente beneficiária, mas seja sujeita da história de sucesso dos esforços de conservação. E à medida que estes esforços de conservação têm vindo a ser conduzidos, isso significa também maior resiliência aos impactos das mudanças climáticas. Eu estou quase no fim, eu penso que estou chegando ao fim do meu tempo, eu não tenho a noção dentro deste carro, no meio desta estrada. Eu queria sublinhar que estamos num momento em que é vital que nós consideremos a biodiversidade como elemento-chave no desenho das nossas políticas climáticas, no sentido que como é que nós podemos utilizar a diversidade de espécies, de subespécies e ecossistemas na construção também de uma resiliência às mudanças climáticas, mas simultaneamente nos esforços de promover um desenvolvimento mais harmonioso e mais inclusivo e sustentável. Como é que nós podemos utilizar uma terra úmida para desenvolvimento de uma comunidade e para a construção de uma resiliência? Como é que nós podemos utilizar uma floresta de manguezal, vocês falam manguezal, nós falamos mangal, na mesma direção e no mesmo sentido? Como é que nós podemos tirar, através desta gestão correta, a comunidade da pobreza, mas simultaneamente construir resiliência? Que o manguezal em pé, ele vai ter a dupla função, ele vai beneficiar a comunidade, e provavelmente vai beneficiar muito mais do que a mera extração, porque se for uma gestão centrada em matéria de conservação, inclusivamente com o envolvimento de atividades de ecoturismo, nós conseguimos trazer mais rendas, mais benefícios para a comunidade. E se o manguezal estiver em pé, nós temos uma resistência e uma barreira natural muito mais forte que muitas infraestruturas humanas, porque ele é a linha de defesa da costa, tal como o recife de coral. E o mesmo em relação às dunas que nós temos, e já agora nós temos parte das dunas com vegetação mais altas do continente africano localizadas em Moçambique. Esta duna é vital que esteja protegida e conservada e não derrubada. E dentro desta duna temos biodiversidade. E algumas daquelas plantas são não somente medicinais, mas podem ser também comestíveis, podem ser também importantes para mil e uma coisas, e elas sendo corretamente geridas e havendo respeito pela propriedade intelectual, estamos a promover também o desenvolvimento humano de uma região. Bem, eu diria, em traços muito gerais, que temos que ter mais esperança e mais fé nos seres humanos, no melhor dos seres humanos, e usar estas crises como
como uma forma de superarmos e corrigirmos erros e passarmos para uma etapa seguinte na história. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela esse interessante e importante depoimento, né? Nós estamos com um tempo muito curto para terminar a sessão, mas eu acho que tem 2 pontos super interessantes, né? O Jorge colocou muito o lance da tecnologia para ajudar, né? E que eu acho e também colocou o sistema educacional, que é para a gente principal, né, problema que temos a atacar no Brasil, que vai ao encontro, né, do que o Carlos também colocou, no sentido do mestrado, né, o mestrado dirigido para as necessidades, ensinar resiliência, né, não só educar, mas ensinar resiliência, não é no curto prazo. Eu acho que talvez os nossos 2 países tenham uma coisa muito do curto prazo, muita política do curto prazo, muita política de governo e não de Estado. Precisamos ter uma política de Estado, né? E isso, a educação leva tempo, né? A resiliência, o resultado do desenvolvimento tecnológico também leva tempo, né? E outra coisa, ninguém faz nada sozinho. O Jorge começou por aí, falou sempre da inovação aberta, né? Do conjunto de pessoas, e que isso custa, né? Tem um recurso, e que as pessoas vão poder se beneficiar, aquelas que desenvolvem em relação a isso, né? E eu gostaria também de colocar o seguinte: como tem esses objetivos do milênio, né, e até 2030, uma série aí de desafios dos ODS, né, para mostrar como a academia também do NPI só dá alguns exemplos de dissertações e teses que foram construídas e que usam a patente também não só para o desenvolvimento tecnológico, mas como informação tecnológica, que, aliás, o Jorge também colocou, né, para desenvolver incrementalmente novas tecnologias. Então, tem o doutorado que está sendo construído pelo Gustavo Murna, dentro do NPI, né, que é a avaliação das estratégias tecnológicas para a redução da emissão de gases de efeito estufa na indústria de óleo e gás, via panorama das patentes, e ele pegando os principais players, né, das patentes. Então, esse aí vai ao encontro do ODS 13, né, que é a ação climática. Tem o ODS 12, que é a produção responsável. Então, foi há pouco tempo defendida, até esse ano ainda, panorama de mercado e tendências tecnológicas de segmento de embalagens para eletrodomésticos, com foco em sustentabilidade. Né? Para onde vão essas embalagens? Elas são recicladas? Elas podem ser novamente usadas? E quais as tecnologias? Tudo baseado em patente que foi visto. Outro também da produção responsável, prospecção e oportunidades tecnológicas e ameaça de reserva de mercado no Brasil em relação a produtos químicos obtidos de fontes renováveis, sob a ótica de patentes da China. Então, a gente, desde que o Brasil é Brasil, se fala em etanol, produção de etanol, né? Na primeira crise de petróleo, em 73, teve o programa do Proálcool, né? E aí mostra uma série de produtos, se fala muito em bioeconomia, biodiversidade, bioeconomia, tudo é bio, né? Mas o Brasil, com uma vocação tremenda, e acredito também Moçambique pela essa biodiversidade, o que a gente faz em relação a isso, né? Fala-se muito, mas tem tecnologias nossas, nós somos muito tímidos, muito interiorizados também nas universidades, né? Avançamos com parcerias com as empresas, avançamos, mas precisa ter um esforço, precisa ter programas de governo que incentive também as empresas procurarem as universidades. As universidades já procuram as empresas, principalmente as públicas, que é uma forma de sobrevivência, senão a universidade não sobrevive para as suas pesquisas. Mas há uma necessidade da gente ter uma política em relação ao uso da biodiversidade, né? Ao uso, logicamente, de energias renováveis, que acho que vem ao encontro do retrato desse país, né? Essa parte que o doutor Carlos colocou também de mitigar, né, esses efeitos climáticos urge, né, e eu acho que isso não atinge só Moçambique, atinge outros países também. E eu acho que a patente ela tem muita informação sobre isso, que a gente pode ensinar também aos mestres, aos doutores, e mais cedo, né, na graduação. O Jorge falou que nunca viu isso, patente. Eu realmente até tive um professor que comentou sobre patente, mas na minha tese de doutorado, se eu não usasse a patente, eu não conseguia fazer, porque eu fiz a ligação da
química fina, como produzir fármacos, defensivos agrícolas, corantes, através das patentes, através de insumos que a gente tinha aqui ou da petroquímica base ou da biodiversidade. Então, é uma fonte riquíssima de resultados que estão sendo poucos aproveitados. Então, óbvio que a gente tem esse Summer School aí durante, né, vai dar continuidade, e eu passaria a palavra tanto para o Jorge e, em seguida, para o doutor Carlos, para fazer só o fechamento, por causa da hora que a gente tem aqui. Tá, e muito agradeço rapidinho. muito a reflexão de ambos. Tá, muito obrigado a vocês de novo, gostei muito de estar aqui com vocês. Eu só queria fazer um comentário, eu acabei não falando nada sobre biodiversidade, foi muito bom o Carlos falar. Complemento. Agora, eu estou com um artigo em pré-print, que a gente vai submeter para uma revista, sobre o impacto da CDB e a sua implementação no Brasil, com umas conclusões que não são boas, né? Assim, só para adiantar, depois, se o Carlos tiver interesse, posso mandar para ele o link, né? O que a gente, no final das contas, viu, Adelaide? Que, diferentemente da área de ciência e tecnologia, a área de meio ambiente tem, por tradição, políticas punitivas e não políticas de incentivo. A área de ciência e tecnologia funciona com políticas de incentivo. Desenvolvimento industrial, a área de desenvolvimento, de uma maneira geral, se calcou sempre em políticas de incentivo. A área de meio ambiente, ela nasceu com a preocupação de vigilância e políticas de punição. Na hora que essas duas coisas se encontraram no desenvolvimento sustentável, há uma certa tensão. E, a nosso ver, na questão da Convenção da Biodiversidade, em particular da maneira como foi implementada no Brasil, se privilegiou demais o aspecto punitivo e não se deu quase que nenhuma atenção ao aspecto indutivo, incentivador. Eu acho assim, que se a gente quer que a indústria colabore, que os atores econômicos se mobilizem para encontrar soluções, a melhor coisa é gerar segurança e incentivo. Tá certo? Não é você criar medo, apreensão e insegurança. Tá certo? Então, eu acho que, assim, como um recado final, assim, quem tiver chance de participar dessas discussões, lembrar disso. Ou seja, como o Carlos falou, vamos pegar o melhor lado do ser humano, entendeu? Assim, acreditar que as pessoas querem acertar e que, eventualmente, o ambiente não está produzindo o incentivo necessário. E que a punição pode ter um efeito contrário. A punição pode gerar insegurança. E, na dúvida, eu não faço. A ameaça de punição. Entendeu? Assim, a gente tem hoje no Brasil um conjunto de dispositivos que impõem sanções muito fortes a aspectos relacionados com essa nossa discussão, que eu acredito que deveriam ser complementados ou talvez até substituídos por mecanismos de incentivo, de convidar e não de obrigar, de incentivar e ajudar em vez de punir. Entendeu? Mas fica aí a sugestão. Obrigada, Jorge. Doutor Carlos. Jorge, olha, eu aproveito o que o Jorge já disse, olhem, e procurando, e vou centrar também um bocadinho a minha intervenção final dizendo o seguinte: nós também temos uma legislação bonita que prevê sanções muito pesadas, mas em matéria de sanções não estamos a implementar como o Brasil implementa. Atenção, portanto, temos um déficit também no campo da implementação. Onde está, penso eu, o erro, porque eu concordo inteiramente com a ausência de incentivos ou com uma certa lacuna no foco em incentivar. Onde está o nosso erro é que nós temos uma carga tributária, portanto, nós temos um papel das finanças sobre as empresas neste país que eu penso que tem que ser completamente repensado, não somente em Moçambique, mas um pouco pelo mundo fora. Qual é o incentivo que uma empresa tem em fazer o bem, em ter uma atitude, em ter um equipamento, em ter toda uma máquina de gestão, em contratar inclusivamente técnicos, portanto especialistas, para os seus quadros? Se ela apanha com a mesma carga tributária, com os mesmos impostos, com as mesmas taxas do vizinho da esquina, que é um dos maiores poluidores da região. Portanto, não há nenhum tratamento diferenciado. Este é o nosso cenário neste momento em Moçambique. Portanto, nós estamos trabalhando com incentivos e logicamente que
que continuamos ainda a achar que explorar a matéria-prima e exportar a matéria-prima é que conta, porque no final do dia isto são receitas para os cofres de Estado. Portanto, isto prejudica imenso qualquer tentativa, qualquer esforço, qualquer vontade de capitalizar, portanto, o conhecimento que nós temos local, capitalizar as boas iniciativas, trazer inclusivamente, transferir inclusivamente tecnologia que podemos transferir e adaptá-la, aplicá-la em Moçambique, ou desenvolver tecnologia capaz de fazer tanta diferença em matéria ambiental e em matéria climática. Então, aí concordo inteiramente, eu penso que nós temos que rever completamente a nossa postura. É um trabalho muito difícil, atenção, convencer um governo central, convencer um banco central, convencer, portanto, uma autoridade tributária a começar a trabalhar em termos de incentivos, mas tem que ser feito. Para concluir, eu diria que se é verdade que estamos bem no campo das áreas de conservação, 75% do nosso território não beneficia de um estatuto de proteção e nós estamos assistindo a um declínio acentuado da biodiversidade em todo o país, a uma degradação em todo o país e um aumento também da vulnerabilidade e agravado com os fenómenos climáticos extremos. Portanto, temos um trabalho enorme pela frente e por isso insisto mesmo nesta questão que é necessário pôr mãos à obra e repensar o que temos vindo a fazer e fazer melhor. Mas já agora queria também terminar com uma frase que eu acho importante: justiça climática, porque nós não somos causadores destes impactos que estamos a sofrer agora. E quem é que vai indemnizar e reparar os danos que a nossa população está sofrendo? Então, nós temos que caminhar também para a implementação do que foi um dos maiores resultados da COP realizada na Escócia, que é a justiça climática, porque isto tem que ser realidade, não pode ser apenas música, não? Tem que ser realidade, tem que passar para o terreno. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, gostei bastante pela experiência. Obrigada. E gostei de vos conhecer. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais, eu acho que vai ser importantíssimo para várias reflexões e continuidade do Summer School aqui. Isabel, você quer falar alguma coisa, Isabela? Nossa, estava longe. Obrigada, Adelaide. Eu agradeço imensamente a presença do Jorge, do professor Carlos, da Adelaide, a professora Adelaide, todos os professores, perdão. É que eu já tenho mais intimidade com eles. Então... E a mestre, Isabela? Agradeço, acho que foram discussões super relevantes, interessantes. Eu fiquei fascinada em conhecer um pouco mais o Moçambique, apesar do cenário tão triste, né? Eu queria ter ouvido coisas. A gente sempre quer ouvir falar do turismo, da culinária, da gastronomia, mas infelizmente tem esse outro lado também. Eu vou passar para a Cecília para ela fazer o encerramento, mas muito obrigada a todos. Obrigada. Gente, muito obrigada realmente aos palestrantes, foi muito importante a sua participação, senhor Carlos, também o Jorge Ávila, que eu já tinha tido a oportunidade de conhecer desde que eu fiz o mestrado, e a Adelaide, que eu sou uma profunda admiradora e sou fã de promover o uso de patentes como fonte de informação. Eu acho que a nossa saída é um pouco por aí e concordo plenamente com tudo que foi falado nessa parte de incentivos e de olhar o lado bom. Temos uma ampla discussão, amanhã teremos um dia bastante importante onde vamos ver a parte de eco-inovação, então aí já vemos um aspecto mais positivo, já uma coisa mais mão na massa também, com alguns exercícios, com alguns exemplos, e qualquer feedback, qualquer comentário, estamos todos à disposição. Tenham um excelente dia e nos vemos amanhã às 9 da manhã. Muito obrigada, professora Adelaide. Muito obrigado. Obrigada, Cecília. Obrigada, Jorge. Obrigada, Carlos. Muito obrigada, hein, todos. Muito obrigado também. Obrigado.